Vamos começar aqui em Atos capítulo 2, 38. E disse Pedro: arrependei-vos, arrependei-vos, e cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus, para a remissão dos pecados, e recebereis o quê? O dom, o presente que é quem? O Espírito Santo. E recebereis o dom do Espírito Santo. Olhe para mim. O Espírito Santo, irmãos, quem é? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, ele não é uma força, uma energia, como muitos dizem aí. Não, ele é uma pessoa. Pois em Romanos 8, 26 está escrito: mas o mesmo Espírito, ele ora, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se ele ora por nós, se ele intercede por nós, ele não é uma força. Uma energia não ora. O Espírito Santo é o quê? É uma pessoa. Muitos até zombam desse momento. Eu já vi pessoas zombarem. Ah, porque isso aí é um transe, é uma histeria religiosa. Irmãos, isso é zombaria. O Espírito Santo, como eu diz aqui, é Deus dentro de nós. Tem até uma situação aí que tem lá a primeira dama, não sei se vocês viram, e ela orando em línguas. Não sei se vocês viram isso. Passou. Primeira dama orando em línguas. E aí os jornais começaram a debochar, escarnecer. E eu gostei da resposta dela. Não, mas que meninice que é essa? Que criancice? Que negócio é aquela? Mostrou ela falando em línguas num vídeo. E ela disse assim, olha, ela falou dentro da palavra de Deus ainda, viu? Ela disse assim, olha, lá em 1 Coríntios 2,14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Uma pessoa natural não entende, não compreende. Está todo mundo aqui falando em línguas. Está todo mundo aqui sendo batizado na língua dos anjos. E a pessoa vê aquilo e ela acha que é uma histeria. E ela acha que aquilo ali é o quê? Uma meninice. Aquilo ali é uma histeria religiosa, é um transe. Não, é o Espírito Santo. A Bíblia fala já do Espírito Santo quando ele desceu no dia do Pentecostes. Interessante que até a ciência já se curvou. Eu estava vendo uma pesquisa, você pode pesquisar lá no Google. No ano de 2015, uma universidade da Pensilvânia, lá nos Estados Unidos, e eles pesquisaram o dom de falar em línguas. Foram em igrejas, pegaram pessoas batizadas com o Espírito Santo, e tem até o nome do doutor, eu anotei, estava lendo isso aqui agora, a Universidade da Pensilvânia, o doutor Andrew Newberg. Ele fez uma pesquisa, né, com pessoas que falavam em línguas. Se aquilo era um transe, se aquilo era histeria, o que era aquilo. Você sabe, os cientistas, sabe qual foi o resultado que eles chegaram? Testaram o cérebro da pessoa quando ela está falando em línguas. Eles disseram assim, olha, realmente isso é uma atividade espiritual. Isso não é normal, isso é coisa espiritual. Isso é mistério para a gente. Então, o Espírito Santo é Deus dentro de nós. E toda pessoa que ela é batizada nas águas, ela precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo dá o quê? Poder. Está escrito em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas brigam por poder. Nós vemos na política, direita contra esquerda, e lá aquela briga por poder. Mas quem é que nos dá poder? É o Espírito Santo. Uma pessoa, quando ela é batizada com o Espírito Santo, ela muda. Ela é transformada, pessoal. Pedro, antes de ser batizado com o Espírito de Deus, no dia de Pentecostes, você vê ele negando Jesus. Os guardas ali prendem, pegam Pedro, ele diz, eu não conheço. E o galo canta. Então Pedro nega Jesus 3 vezes. Mas agora esse homem, no dia de Pentecostes, o Espírito de Deus veio sobre Pedro, batizou a Pedro. E esse homem que se acovardou quando Jesus foi preso, esse homem recebe um poder.
uma ousadia, uma autoridade tão grande, que a sombra de Pedro curava os doentes. E não é só isso. Com uma pregação, Pedro ganhou 3.000 almas. 3.000 almas. E agora as pessoas tocadas pela mensagem de Pedro, imagine só, um homem semi-analfabeto, um pescador, não tinha estudo, mas aquele homem falava com autoridade. Aquele homem falava com poder sobre as maravilhas de Deus. E todos ficavam maravilhados. Como é que pode um pescador, um homem iletrado, um homem sem estudo, falar com tamanha proporção, tamanha sabedoria? O Espírito de Deus veio sobre ele. E aí a resposta de Pedro, quando as pessoas tocadas pela palavra de Deus, Pedro pregava, a palavra tocava o coração das pessoas, mexia com elas lá no seu íntimo, e as pessoas procuravam o Pedro: pastor, o que faremos agora? O que faremos? A mensagem foi pregada. E Pedro disse: olha, vocês têm que se arrepender. Arrependam-se. E depois de arrependimento, passem pelas águas, batizem. E depois de ser batizados, vocês estão preparados para receber o quê? O Espírito Santo. Toda pessoa batizada nas águas. Você já foi batizado nas águas? Já fui. Você tem que buscar um outro batismo agora. Outro batismo, pastor? Mas a Bíblia diz que não é só um batismo. O batismo que você tem que buscar agora é o batismo com o Espírito Santo. João disse, põe para mim lá em Mateus 3:11. Em verdade, João Batista dizendo, em verdade vos batizo com água. Para o quê? Para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o quê? Com o quê? Diga: com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo e com fogo. Mas veja só, João Batista, primo de Jesus. A Bíblia diz que João era aquela voz que clamava no deserto. Deus usava João poderosamente com sinais e grandes maravilhas. E agora as pessoas vêm até João, ele dizia: eu batizo vocês com água. E eu, como pastor, qual o batismo? Com água. Mas João disse: vem um mais poderoso que eu aí. E esse que vem após mim, eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dele. Eu não sou digno nem de carregar as sandálias dele. E esse, ele vai batizar vocês com o quê? Com fogo. Diga: com fogo. E com espírito. Com fogo e com espírito. Ou seja, para ser batizado, para arrependimento dos pecados, eu tenho que mergulhar onde? Na água. Ser mergulhado na água. E para ser batizado no Espírito, eu tenho que mergulhar onde? No fogo. No fogo, pastor? Misericórdia. No fogo do Espírito. No fogo. É você se envolver com a presença de Deus. Se envolver com as coisas de Deus. Irmãos, quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele traz um renovo. Quando o Espírito Santo vem, ele traz um avivamento. E por que nós temos que ser batizados com o Espírito Santo? A Bíblia diz, para serdes o quê? Minhas testemunhas. Você passa a ser o quê? Uma testemunha de Cristo. Você passa a anunciar Jesus. Aquela igreja primitiva, Jesus foi crucificado, ressuscitou. Eles ficaram ali cheios de medo, trancados dentro do templo, fazendo reuniões às escondidas. Mas quando o Espírito Santo veio, o Espírito Santo trouxe uma autoridade, um poder tão grande sobre aqueles homens, que eles abriram a porta do templo e saíram a anunciar Jesus. E anunciar Jesus. A igreja precisa do quê? Do Espírito Santo. Por quê também? Irmãos, quando o Espírito Santo vem, o medo vai embora. O ressentimento vai embora. Quantas pessoas vivendo debaixo do medo, de um ressentimento, de um receio. Quando o Espírito Santo vem, ele lança fora o medo. Está escrito no livro de Timóteo,
Mas o Espírito, o Senhor deu, não o espírito de medo, de covardia, mas Ele nos deu um espírito de intrepidez, de coragem e de fé. O Espírito Santo, Ele traz o quê? Coragem, fé e intrepidez para anunciar Jesus. Então precisamos do Espírito Santo para ser o quê? Suas testemunhas. Você vai influenciar as pessoas. E cá para nós, tem pessoas que com mau testemunho, meu irmão do céu, ele escandaliza a fé de alguém. Tem pessoas que infelizmente nunca vai botar o pé na igreja por conta de um escândalo de alguém. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, você vai influenciar positivamente as pessoas. Irmãos, como é bom ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia traz alguns atributos do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso amigo. O Espírito Santo é o nosso ajudador. O Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso fortalecedor. Ele é o nosso conselheiro. O Espírito Santo é a nossa força. Quem já se sentiu fraco, desanimado aqui? Já se sentiu? Pois bem, o Espírito Santo de Deus, Ele te anima, Ele te fortalece, Ele é Deus dentro de você. Como precisamos do Espírito Santo. A Igreja da Graça aqui de Limeira precisa do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Como eu disse, o Espírito Santo, ele não é, irmãos, uma opção. Ah, não quero. Ah, Espírito Santo, não. O Espírito Santo é uma necessidade na nossa vida. É uma necessidade na nossa vida. Eu ouvi falar uma vez de um pastor num livro que li. Um pastor, olha como o Espírito Santo é importante. Esse pastor saiu para visitar alguns membros da igreja, pessoas que estavam afastadas. E ele foi na casa de uma irmã que há muito não vinha na igreja. Chegando na casa daquela irmã, ele bateu ali na porta, a irmã sai, e o pastor? E o pastor vem e disse, irmã, volta para Jesus, você está longe de Jesus, você está longe da igreja, não fica longe de Jesus, volta para a casa de Deus. Ela diz, pastor, qualquer hora eu volto. Na hora que eu sentir no meu coração, eu volto. E o pastor falou, tudo bem, irmã, a senhora sabe onde a igreja, as portas estão abertas, Jesus está te chamando. Passado uma semana, Deus falou para aquele pastor, volta naquela casa e chame ela de novo para voltar para a igreja. E o pastor vai. Chegando lá, a irmã está lá na frente, varrendo a sua calçada. Quando ela vê o pastor, ela fecha a cara. O pastor vem, ela diz para o pastor, se eu venho aqui para me chamar para ir para a igreja, o senhor não precisa vir aqui em casa não, eu sei onde é a igreja, e quando eu quiser eu vou. O senhor não precisa ficar batendo aqui, está inconveniente já. Você imagine só? O pastor entristecido, decepcionado, ele vira as costas e vai embora. E ele falou assim, Senhor, eu nunca mais piso nessa casa. Eu nunca mais venho nessa casa. Nunca mais. A não ser que o Senhor mandar. Mas eu não piso mais nessa casa. E o pastor está indo embora, no meio do caminho, Deus fala, volta. E diga a ela, que amanhã cedo, quando ela for fazer o café, antes de acender o fogo, diga para ela dizer, misericórdia. O pastor, que isso, Senhor? Vai e diga a ela. E esse pastor volta. Bate naquela casa. Pastor, eu sou de novo aqui, pastor. Eu só tenho um recado de Deus. Amanhã, antes de você fazer o seu café, acender o fogo, você vai dizer misericórdia. Mas o que é isso, pastor? Só diga isso, misericórdia. E virou as costas e foi embora. O pastor. E aquela irmã ficou com aquilo na cabeça. O que esse pastor quis dizer? Amanhã cedo, quando eu acordar, antes de fazer meu café, dizer misericórdia. O que esse pastor quis dizer? E ela ficou a tarde toda pensando naquilo. Foi dormir pensando naquilo. Quando ela levanta de manhã, vai fazer o café para a família. Ela vai acender o fogão, ela lembrou. O pastor falou para falar misericórdia. Bom, não vai fazer? Misericórdia, Senhor.
Misericórdia. 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 E ela não parava de falar misericórdia. Parecia um disco riscado. Misericórdia. Misericórdia. Misericórdia, misericórdia. O marido levanta com aquelas misericórdias, ouvindo misericórdia, misericórdia. Ô mulher, o que está acontecendo aqui? Você só fala misericórdia. E ele, misericórdia. Ela, misericórdia. O marido, misericórdia. Ela, misericórdia. O marido. E os dois ficaram que nem um disco riscado. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. O filho ouviu aquilo e falou, ué, mas está todo mundo ficando louco nessa casa? Por que vocês falam só misericórdia? E o filho agora, misericórdia, misericórdia, misericórdia. O marido, a esposa, o filho, misericórdia. E parecia os três um disco riscado. O Espírito Santo veio e batizou os três. E no outro dia eles estavam voltando para a igreja. Você está vendo, pessoal? Tremendo, né? Ah, meu irmão. O Espírito Santo também, quando a gente pede, Deus, misericórdia de mim. Eu estou muito frio. Eu estou longe da tua presença. Eu estou muito apagado. Eu perdi aquele prazer de buscar o Senhor, de orar. E tem gente que era uma bênção, levantava e orava. Tinha prazer de vir em todos os cultos, nas reuniões. Mas de repente esse fogo foi apagando. E apagando. E a Bíblia diz que sem lenha, o fogo apaga. Apaga. Nós precisamos ter a chama, o poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Você vê que o Espírito Santo também, a Bíblia diz que línguas repartidas representa como fogo. Por que fogo? Porque em primeiro lugar o fogo queima. Amém? O fogo faz o quê? E o Espírito Santo tem que queimar, nos queimar, tirando toda impureza. Assim como o ouro é provado no fogo. Você já viu o ouro quando é tirado da terra? O ouro bruto? Ele não é bonitinho assim. É bonitinho assim, pessoal? Todo lapidado. Você sabe que isso aqui, para virar um ouro, o que ele precisou, pessoal? Passar por um processo, por um ourives, né? Não é que isso aqui não é ouro não, gente. Uma moeda, né? Hoje é moda, né? Mas, para ficar bonito assim, não precisa passar pelo quê? O ouro foi tirado, é tirado. Ele é colocado no fogo. E ele vem em forma bruta, cheio de impureza. Aí o fogo passa, tira toda a impureza, não tira? Tira toda a impureza. Aí vira essa coisa bonita aqui, toda dourada, bonita, sem impureza. Quando o Espírito Santo vem, ele tira toda a impureza da nossa vida, aquele resquício que ficou. Porque tem gente que está na igreja, mas ficou alguma coisinha ainda. Às vezes, de vez em quando, tem umas coisinhas ainda que tem que ser tirada, pessoal. Tem umas coisinhas que tem que ser deixadas do lado. E o Espírito Santo vem e tira toda a impureza. Então o fogo queima. Mas o fogo também aquece. Quando você tem o Espírito Santo, você é aquecido. Você tem prazer em orar e buscar a Deus. Você tem prazer em orar? Ou é um fardo vir para a igreja? Tem culto, vamos lá, né? Ai, meu Deus, fazer o quê? Tem culto. Parece estar com uma bola aqui de ferro nos pés. É um desânimo só. Você está precisando ser aquecido pelo Espírito Santo. Mas o fogo também purifica, não purifica? Limpa. E nós vamos ser limpos. Limpos pela palavra. Limpos pelo Espírito. Meu irmão, a igreja precisa do Espírito Santo. E como é que eu sei que uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Quais as evidências? Eu pergunto para você hoje aqui. Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Como é que eu sei que uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Como é que eu sei? Porque ela está falando em língua sem parar? Quais as evidências que uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Primeiro, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem prazer de adorar a Deus. Ela tem prazer de vir na igreja. Ela tem prazer nas coisas de Deus. Segundo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela ganha almas. Você tem ganhado almas? Pastor, não consigo ganhar ninguém. Você fala de Jesus, porque a boca fala do que o coração está cheio.
Já viu alguém que só fala de futebol? Por quê? Porque o coração está o quê? Está cheio daquilo. Só fala de novela, de filme, porque o coração está... Mas quando você está cheio da presença de Deus, você fala, o Espírito Santo sai pela tua boca. Irmãos, quem é cheio do Espírito Santo tem prazer em ganhar almas. Como é que eu sei que alguém é cheio do Espírito Santo? Você perdoa. Porque tem gente que não perdoa. Está na igreja, é até batizado, mas não consegue perdoar. Ai, pastor, eu não consigo perdoar. Baita maldade que fizeram comigo. Pastor, eu não consigo esquecer. Pastor do céu, eu lembro dessa pessoa, meu coração, ó, fecha. Sabe o que é isso? A ausência do Espírito Santo. É, pastor, mas eu não tenho sangue de barata não, viu? Pastor, ó, não esqueça não. Quando você tem o Espírito Santo, você perdoa até aquela pessoa que fez uma maldade contra você. Até aquela pessoa, veja Jesus, o exemplo do mestre. Ele sendo crucificado. O que Jesus fez? Eles zombavam, escarneciam. Jesus orava pelos seus algozes. Imagine eu e você lá, sendo crucificado. O que você faria sendo filho de Deus? Imagine eu e você lá. O que você faria? No mínimo, pai, mata esse bando de miserável. Fogo neles. Queima. Torra. Jesus não. Sendo crucificado. E eles zombavam, cuspiam, dizendo, desça daí, nós vamos crer em ti. Você não é rei dos judeus? E Jesus orava, pai, perdoa. Porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem. Jesus, ele sendo Deus, ele não abriu mão do Espírito Santo. Ele não abriu mão desse poder. Não abriu mão. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele andou nessa terra cheio do Espírito Santo, fazendo bem. Amém? Está lá em... Até estava anotando aqui. É Atos 10, 38. Achei aqui, ó. Nem Jesus abriu mão de ser cheio do Espírito Santo. E ele era o quê? Jesus era quem? Diga Deus. Jesus era quem? Deus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito, ele foi ungido com o Espírito Santo. E com poder, o qual andou fazendo o quê? O bem. Aleluia. E curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Que bonito, olhe para mim. A palavra de Deus diz que até ele não abdicou do Espírito Santo, ele quis o Espírito Santo. E Jesus andou nessa terra cheio do Espírito Santo, curando. Quando recebemos o Espírito Santo, recebemos poder. Para quê? Para orar por alguém e ministrar cura. Para orar por alguém e repreender o mal que está na vida daquela pessoa. Esse poder. Jesus recebeu o poder para fazer o bem e curar o quê? Os oprimidos do diabo. Aquela pessoa cheia de opressão, perturbada, quer morrer, quer tirar a vida, quer se matar. E aí você vai lá e estende a mão sobre ela e diz, espírito de morte, de suicídio, demônio da opressão, da perturbação, sai dela! E aquele mal tem que sair daquela pessoa, porque o poder de Deus está sobre a tua vida. Precisamos desse poder. A igreja precisa desse poder. E está escrito, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, como é maravilhoso. O sujeito pode ser mais durão. Eu me lembrei agora de um irmão chamado João Samolim. O João Samolim foi um irmão, um militar de uma igreja onde eu passei, ele é lá de Indaiatuba. Eu nem sei se ele está me vendo, de vez em quando ele assiste as minhas lives. E ele da polícia lá, da polícia lá da cidade de Indaiatuba, e ele todo fortão, brucutu mesmo. O braço dele aqui da minha perna. Fortão e tal, todo, né? Fortão e faz academia, todo mundo, né? Musculoso.
E eu me lembro num culto assim do Espírito Santo, e a gente orando, e o Espírito Santo veio sobre ele. E aquele homem fortão, mas chorava, parecia uma manteiga na presença de Deus. Se derreteu na presença de Deus, pessoal. E é assim. Pode ser machão durão. Quando o Espírito Santo vem, meu irmão, ele se derrete. Ele não aguenta, meu irmão. Amém. O poder de Deus vem sobre ele. E ele tem que se desmanchar ali na presença de Deus. E ele tem um encontro com Deus. Ele muda. E muda totalmente. Quando o Espírito Santo de Deus vem, e aquele homem fortão chorava que nem uma criança. Isso é o Espírito Santo, irmãos. Nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo traz ousadia. O maior presente que você pode receber de Deus, sabe qual é? É o Espírito Santo. Hoje vivemos um tempo que as pessoas só pensam em coisas materiais. E não é errado você ter uma boa casa, você morar bem, você ter um bom carro. Isso aí não é errado. Porque prosperidade é dom de Deus. Mas o errado é só pensar em prosperidade. A Bíblia diz assim, olha, se pensarmos nas coisas terrenas, só daqui de baixo, somos as pessoas mais miseráveis. O maior presente é o Espírito Santo. E por que você não está cheio do Espírito Santo? Porque você não está buscando. Porque se você buscar, o Espírito Santo vai te encher. A Bíblia diz, qual é o pai que o filho pede para ele? Pai, me dá um pão. Quem é pai e mãe aqui? Ó? Se o seu filho com fome chega para você, papai, mamãe, me dá um pão. Você pega uma pedra e diz, come essa pedra. Você faz isso? Você faz isso? Não. Mas se o seu filho falar, pai, estou com fome, me dá um peixe. Dá um peixinho assado. E aí você pega um baita no escorpião. Sabe aquele escorpião preto? Come esse escorpião aqui, é igualzinho. Você faz isso? A Bíblia diz, se vós sendo maus. Se vós sendo o quê? Se vós, pais, sendo maus, vocês dão boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai do céu, o Pai celestial da glória, dará o Espírito Santo para quem pedir. Se vós sendo o quê? Quem é mau aqui? Não é possível. Quem é mau aqui? A Bíblia diz que nós somos maus. É ou não é? A Bíblia diz que vocês dão boas coisas. Você tem filho, a gente gosta de dar boas coisas para os filhos, não gosta? Boas coisas. Não, filho, tão presente. E a gente que é pai gosta de dar boas coisas. O Pai Celestial, o Pai da glória, Ele dará o Espírito Santo para quem pedir. Deus, Ele quer te dar o Espírito Santo. Mas você tem que pedir o Espírito Santo. O Espírito Santo, como diz no livro do Kenneth Hagin, eu falei de manhã, tenho falado nos cultos, já falei que a repetição é didática, é pedagógica. O Kenneth Hagin diz assim, receber o Espírito Santo é que nem beber água. Receber o Espírito Santo é como? Como é que a gente bebe água? Como é que a gente bebe água? Como é que você bebe água? Está aqui a água. Quem está em casa aí me vendo, está com sede? Jesus diz, quem tem sede, vem a mim e beba. E beba. Está aqui, como é que a gente bebe água? Está com sede? Glória a Deus. Bebe água, abre a boca. Tem que fazer o quê? Abrir a boca. Dá para receber o Espírito Santo com a boca fechada? Está todo mundo orando lá, a pessoa está que nem uma coruja, com o olho aberto. Tem como? Está todo mundo orando, o Espírito vem, vem cantando. Vem Espírito. O abençoado está que nem um sargento lá, com a mão, com o braço cruzado, com a cara de delegado. Tem como receber o Espírito Santo? Não tem nenhum delegado aqui não, né? Olha o pastor, né? Aquele delegado bravo. Porque tem muito delegado que é de Jesus aí. Olha o Wagner ali, militar, né, Wagner? Mas é de Jesus. Aquela cara fechada, emburrada, cara de 3 anteontem, com aquela cara de quem chupou limão e não gostou. Tem como receber o Espírito Santo assim? Tem como, pessoal?
Tem como? Não, não tem. Eu me lembro do meu pastor contando que um dia ele estava orando pelo Espírito Santo. E tinha um irmão bem simplesinho, sabe aquelas pessoas bem simples? Veio lá da roça, na igreja. Aí o pastor falou, olha, se rasga na presença de Deus. Ele, como é que é? Tem que me rasgar. Ele pegou a camisa dele de botão, rasgou inteira. E o Espírito Santo veio, batizou ele. A simplicidade. Ah, meu irmão, ninguém precisa se rasgar aqui não, misericórdia, hein? Não, mas eu vou orar para você receber o Espírito Santo hoje. Quem quer o Espírito Santo? Quem precisa do Espírito Santo? Eu preciso do Espírito Santo. Fica de pé.